noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. A nossa pequena fala da noite é do livro que vocês já conhecem, quando eu venho aqui, No Roteiro de Jesus. Hoje é o capítulo 36, onde fala da última tentação. De quem? A história conta sobre Jesus que está lá na cruz nos últimos momentos de vida nesse plano, quando encarnado, e pensa no meio daquela multidão revoltada, sentindo aquelas energias de raiva, rancor daquelas pessoas, e ele lembra onde andam os seus amados da Galileia, seus apóstolos. Lembra do primeiro encontro, onde ele foi conversar com os pescadores em volta do lago. Lembra do Simão Pedro, o que foi toda a fragilidade que ele teve, que o negou, ele que tanto o amava. Judas, que também morava no seu coração, e ele trocou por míseras moedas. Lembra do Zebedeu, que ele ficou na sua casa simples, mas acolhedora, e que recebia o mestre com todo carinho. Lembrou das crianças, das criancinhas lá da Galileia que ele conversava. Lembrou do Tiago, Bartolomeu. Assim ele vai pensando em todos os seus companheiros. Lembrou também do João. O João estava ali próximo da cruz, mas procurando forças para confortar Maria, aquela mãe que estava sofrendo ali aos pés da cruz. Assim ele vai pensando em todos os seus companheiros de caminhada, quando ele vê surgir no meio daquela multidão alguém que ele lembrou. Era o mesmo ser que o havia tentado lá no deserto. Se aproxima dele e sussurra no seu ouvido. Vamos ver o que ele diz. O gênio da sombra diz para ele: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Diz que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Jesus a tudo escutava em silêncio. Pensava: sim, Pedro negou, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transforma num tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Então, muitos aqui, quem sabe, conhecem essas oliveiras muito mais do que eu. Mas um exemplo, que a oliveira é uma planta considerada símbolo do cristianismo, não é? Pela sua resistência, perseverança, porque ela, mesmo sendo cortada ou queimada, ela brota das raízes.
3 vezes, disse que não conhecia. Então, assim somos nós também. Nós ainda não nos conhecemos. Qual a nossa reação diante dos fatos, diante das situações da nossa vida? Porque às vezes a gente diz, não, eu isso aí não vou fazer, mas imagina. E num determinado momento a gente age de uma outra forma. Meu Deus, olha o que eu fiz. Por quê? Porque também nós ainda não nos conhecemos o suficiente. Mas isso que não sirva de motivo para nos acomodarmos, ficarmos no marasmo. Fazermos que nem a história aqui que nos mostra, que o Pedro, ele era frágil, ele no seu entendimento, na sua compreensão, na sua evolução. Mas ele foi tentando, foi em frente, foi indo até se fortalecer. E o Judas? O Judas entregou Jesus, mas não por má fé. Ele se iludiu com a política dos fariseus. O que o Judas pensava? Que como mestre curava, ele curava os leprosos, ele fazia os cegos enxergarem, quantas coisas maravilhosas ele fazia. Ele dizia que ele veio instituir o reino do Pai entre nós. Então, ele acreditava que aquele reino era para cá, para este mundo. Ele seria o rei, ia modificar completamente a situação, as pessoas viveriam felizes e ficariam as mil maravilhas. No entendimento dele, era mais ou menos isso. Jesus podia transformar todas aquelas pessoas, não ter mais aquelas doenças e tanta coisa. Sabemos que ele poderia sim, mas onde estaria o merecimento, né? Onde estaria o nosso crescimento? Então, o Judas, por aquelas moedas, mostrou quem era o mestre, porque ele acreditava que ele não ficaria lá naquela cruz, ele não se deixaria abater. Só que a mensagem dele era outro entendimento, era outro reino, era num outro plano, e não da forma como ele entendia. Assim, o Mestre Jesus foi encontrando uma justificativa para todos os seus seguidores. Ansioso, o Espírito das Trevas aguardava a pronúncia do Cordeiro de Deus, que olhava o céu e disse, naquele tom inesquecível, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. As pessoas, todos aqueles que agiram de uma forma equivocada. Nisso, o príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, em vez de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento abria-se de alto a baixo, onde anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao reino celeste. E uma paz indefinível estampou-se no seu semblante. Então, assim termina a história daquele livro. Agora, se nós pararmos para pensar, vocês já imaginaram o nosso Mestre Jesus, o ser mais evoluído que já esteve entre nós, será que ele se deixaria convencer por um príncipe das sombras que lhe prometia este reino, o reino da terra? Se ele é o nosso governador planetário, ele está acima de todas essas situações. Se nós pararmos para pensar, esta mensagem não é para o Mestre Jesus. Para quem se refere essa mensagem? Para quem? Isso mesmo, ela respondeu lá atrás. Essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para nós, se nós formos prestar atenção no que vai sendo colocado ali. Olha o que diz. Que
voltou para aquele outro lá quando perguntaram quem foi que lhe auxiliou. E aquele meu filho que só me trata mal, e aquele outro meu parente, e assim vai. Quando começamos desta forma, pensando, olha o que disse na história. Quem que apareceu na história ali? O príncipe das sombras. Para dizer o quê? Para murmurar o quê? Isso mesmo, diz que os teus companheiros eram ingratos, eram malvados, o que fizeram não foi correto. Não foi isso que ele sussurrava no ouvido, segundo a história? E é isso que acontece conosco, com os nossos pensamentos. Quando começamos a nos sentir para baixo, porque nada dá certo, porque as coisas não acontecem para mim, por causa que porque tudo isso, porque essa seca, porque essa calor, esse não sei o quê. Aí o que se chega para nós? Os espíritos iluminados que vêm nos passar boas energias, ou aqueles que vêm dizer isso mesmo, as coisas não dão certo, que tudo nada dá certo, que nada vai acontecer, que tu tem que fazer isso, nos deixar ainda piores. Não é assim que acontece? É assim. Então, e o que Jesus fez segundo a história ali? Ele ficou dando mais ênfase àquele pensamento ou ele ficou calado? E o que ele procurou? Ele procurou uma justificativa para cada um dos seus companheiros. Ele procurou argumentos desculpando. Não, ele agiu assim porque ele era frágil, mas ele vai um dia ter um entendimento. Ele vendeu, ele deu aquelas moedas lá, mas porque ele teve uma outra ideia, porque não era dessa forma. E o que na história diz que o príncipe das sombras fez quando ele mudou, quando ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem? Ele ficou ali insuflando mais ideias? O que eu li ali na história? Ele, se mandou. Por quê? Porque a vibração era outra. Lógico, né? Eu sou o exemplo da vibração de Jesus. Então, assim somos nós. Quando se chega um pensamento de nos deixar pior, tristes, para baixo, desiludidos, amargurados, vamos fazer uma prece. Pai Celeste, me fortalece, que eu tenha força, coragem, perseverança de seguir em frente e passar por essas situações. Me dá a coragem, reza o Pai Nosso, procura através da mudança de vibração. O que aqueles que estão ali tentando colocar mais lenha na fogueira vão fazer? Vão acabar saindo de perto de nós, porque nós estamos num outro nível, estamos procurando modificar, estamos nos envolvendo com outras energias do bem, mudando a sintonia, a vibração que tanto é falada. Mas só dessa forma, aí eles saem de perto de nós. Mas nós temos que procurar modificar as nossas situações. É dessa forma. Aí eu coloquei alguns itens, 6 itens aqui no quadro, que é do livro Estude e Viva, que eu quero ler no final de uma partezinha, que são frases que também nos dão essa ideia, é um complemento sobre o nosso texto.
as vivências que vamos adquirindo, mas o amor deles por nós é o mesmo. Só que a caminhada é individual de cada um de nós. Podemos estar todos juntos, podemos morar lá na mesma casa, mas o procedimento, a caminhada de um é diferente do outro que está do lado. O sofrimento acorda o dever. Muitas vezes, sim. O que quer dizer isso? O sofrimento acorda o dever. Quando diz assim para nós que ou a gente vem, vamos imaginar aqui na casa espírita, ou tu vem pelo amor, ou tu vem pela dor. Não é isso que a gente costuma ouvir? Geralmente a gente vem pelo sofrimento, pela dor, por uma situação que a gente não sabe definir, que a gente quer descobrir o porquê, quer achar as respostas. E esse sofrimento acorda, nos acorda para o dever, para enxergar. Não é um acordar que estava dormindo lá. Acorda, abre os nossos olhos para o mundo espiritual, para uma outra dimensão, a certeza que estamos aqui numa passagem, numa caminhada, mas que não somos daqui. Nós somos aprendizes numa experiência terrena. Então, é a oportunidade que nós temos de acordar para esse entendimento e procurar frequentar palestras, procurar vir num grupo de estudo, que, a propósito, tem grupo de estudo, acho que na segunda, né, colegas? Tem na segunda, e quando a gente vem, já aproveitando, né, o gancho, nós temos um grupo de estudo. Nós estamos estudando o livro Vidas Vazias, do Divaldo Franco. Quando a gente vem de 15 em 15 dias, lá na primeira salinha, quando eu chego, até 5 minutos antes de começar a palestra, né, é o tempo que a gente estuda juntos o livro, troca ideias, é bem importante. E quem quiser participar, esteja voluntário, está convidado. Tá bem? É uma forma também de acordar para esse dever, o dever de nós nos modificarmos interiormente. Quem compensa mal com mal, atinge males maiores. Isso é evidente. Vocês já imaginaram um fogo bem grande? Aí a pessoa quer apagar o fogo, mas ela chega com gasolina e larga ali em cima. Ela vai conseguir apagar? Assim somos nós com as conversas, as discussões, a falta de entendimento de determinado assunto. Se um diz uma coisa, o outro diz outra, um grita, o outro grita mais, e não se vai chegar a lugar nenhum. Precisamos dialogar, entender, com certeza precisamos, mas com boas maneiras, de uma forma equilibrada, educada. E sabemos que precisamos domar em nós. Temos tantos exemplos aí à nossa volta, tantos, de quando se dizem palavras e que depois, muitas vezes a gente quer remendar, quer dizer, mas não foi exatamente isso que eu quis dizer, não era bem assim, mas a gente já falou. Aí, para voltar atrás, pode pedir desculpas, mas já fica bem mais difícil. Então, de repensar antes de falar. Contar muitas vezes, se puder levantar e sair de perto, se não tem outra solução, até o momento de estar mais calmo, para um melhor entendimento. A vida não cansa o coração humilde. Aquele que tem certeza que está aqui numa passagem, que está aqui vivenciando essa experiência terrena que eu falei antes, a vida não cansa. Pode ter 100 anos, está feliz, agradecendo por mais um dia, agradecendo pelo sol, por ter podido abrir
É isto que tem que ter esse entendimento. Então a vida não cansa, tem certeza que um dia estará de uma forma melhorada, se fizer o seu melhor hoje. Então é isso que nós temos que ter certeza. Não importa a nossa idade, o importante são as nossas atitudes a cada dia que passa, vivenciando o bem. Para o cristão, não existem dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele próprio. Será que nós podemos, de acordo com esta frase, nos chamarmos cristãos no legítimo sentido da palavra? Ainda não. Porque será que as dores alheias, as dores dos outros, nós sentimos como nossas próprias? Determinadas vezes, de alguém que está muito próximo a nós, de um familiar, mas não numa coletividade, acredito eu. Claro que existem exceções, mas a maioria das vezes nós estamos num processo, mas ainda longo, de chegarmos a esse entendimento. Quando realmente estivermos assim, o nosso planeta já estará bem melhorado. Mas claro que não sirva de motivo de acomodação de não fazermos a nossa parte, de procurarmos vivenciar o bem. E a última, a caridade é o pensamento vivo do Evangelho. Essa última resume todas as outras e aquela que fala das dores do cristão. Lembram da frase do Chico Xavier que ele disse: se dissesse que fora do Espiritismo não havia salvação, ele não estaria dentro do Espiritismo. Porque a frase que realmente importa é: fora da caridade não há salvação. Então não importa onde que nós estamos, em que religião, desde que a gente procure vivenciar o bem, fazer a caridade, praticar o bem ensinado por Jesus. O bem que é bom para mim e é bom para o outro. Porque se é um bem que só beneficia a mim e prejudica o outro, ele não é um bem. Então, é isso que nós precisamos vivenciar se realmente nós quisermos chegar no patamar de entender a coletividade, de entender a todos como nossos irmãos perante o nosso Mestre Jesus, nosso Pai Celeste. Então temos uma longa caminhada, mas precisamos dar o primeiro passo. E para encerrar, eu vou ler uma partezinha deste livro, Estude e Viva. Foi da onde eu tirei as frases que estão ali no quadro. Bom? Jesus ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a um autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos? Se do balanço da consciência estivermos em débito para com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, procurando sanar a falta cometida e articulando serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de um prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós,
igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do dano verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles e amparando-os por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos caminhar nas estradas terrestres junto de todos, porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de melhoramento no Instituto de Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente numa mesma família, nem iremos habitar a mesma casa. Sigamos assim, de nossa parte, vida afora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda não possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando a bênção divina para aqueles outros, juntos de quem não podemos apoiar a delinquência ou incentivar a perturbação. Mas mesmo assim, vamos continuar orando